Isaías 66, do versículo 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu, que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, exultai com ela todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Amém? Olha que palavra maravilhosa o Senhor nos deu, né, para essa noite. Lembrando aí que no domingo é o nosso dia, não é verdade, mãe? E eu fiquei assim, então, eu fiquei com esse versículo na cabeça quase a semana inteira. Quero te dizer, oh, meu Deus, o que Deus tem para falar através disso, né? Uma linguagem tão comum para as mulheres que já deram à luz, né? Tiveram o prazer de carregar 9 meses uma criança e depois, né, se alegrou no grande dia, quando nasce. Parece com quem, na verdade? Mas, na realidade, é uma palavra que é para cada um de nós, amém, querido? Para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os velhos. Essa palavra é de Deus para a tua vida. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus é aquele que gera vida. Você pode repetir isso comigo? Deus gera vida. E como é que Deus gera vida no nosso interior, dentro de nós? Através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é semente, queridos. Quando você recebe aquela palavra e a tua fé é ativada, eu quero te dizer, você passa a gerar uma promessa no teu interior. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos têm promessas de Deus? Glória a Deus, vai nascer, amém? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vai chegar o dia que você vai contemplar aquele rebento. Nossa, deu trabalho, né? Mas valeu a pena. Cada dia esperado, querido. Esse é o nosso Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? E a segunda parte desse texto, que é interessante, fala para aqueles que já tiveram experiências com esse Deus. Para aqueles que já constataram que Ele é fiel, para aqueles que viram o sobrenatural de Deus, para aqueles que já vivenciaram milagres, não só na vida dos outros, mas na sua própria vida, se maravilhou e ficou fascinado. É também para essas pessoas que depois de ter vivido tudo isso, está enfrentando agora 10% daquilo que já viveu lá atrás. Quantos não estão vivendo exatamente essa situação? Então, Deus usa ali a boca do profeta e ele disse: vem cá, será que aquilo que eu fiz na tua vida, eu não posso continuar fazendo? Será que o meu poder se encerrou na tua vida? Será que a madre está fechada? Responde, igreja. Responde para Deus. Às vezes as nossas atitudes, as nossas palavras devolvem para Ele isso. Senhor, eu não creio que o Senhor realmente pode resolver esse problema, sabe? Aquele problema lá de trás foi fácil, mas esse atual que eu estou vivendo, de céu completamente fechado, de silêncio absoluto, onde eu não escuto a tua voz, Senhor, o que houve? Quero dizer para vocês, a fábrica não fechou. Amém? O dono da fábrica é perfeccionista, querido. Ele trabalha em cima do teu milagre, de noite, de dia. Ele não para de trabalhar. Aquilo que ele prometeu, aquela palavra, ela vai se cumprir na tua vida, custe o que custar. Não aborte aquilo que foi gerado de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor. Quando eu escrevi essa palavra, o título, né, que Deus me deu foi Grávidos de um grande avivamento. Quem recebe? A igreja está gerando esse avivamento, amém? Está dentro de você, passa a mão na tua barriga. Você está gerando esse milagre aí, querido. Vai chegar a hora, ok? Que ele vai nascer. Vamos orar ao Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos vivendo aqueles dias difíceis, aqueles dias, Senhor, onde muitos não encontram forças em si mesmos, Senhor, para dar à luz aquele milagre, já começam a se questionar, será que foi Deus mesmo que prometeu? Será que não foi coisa da minha cabeça? Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio para tornar essa palavra viva, para nos fortalecer, para nos vivificar. Senhor, que nós possamos sair daqui radiante, sabendo que Tu és fiel, Senhor, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, em nome de Jesus. E, Senhor, como igreja, nós declaramos frustrado todos os planos das trevas contra esse culto, contra a vida de cada pessoa aqui presente. Declaramos que a Tua palavra é a autoridade máxima sobre esse lugar e ela vai ter liberdade para fluir e encontrar um solo fértil nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Você tem autoridade, querido, você precisa fazer uso dessa autoridade como filho, como filha de Deus, que muitas vezes fica tão adormecido. Será que... Não, mas eu acho que funciona quando essa oração vem do púlpito. Querida, a tua oração tem o mesmo valor. Então, quando você for para gerar, aliás, para dar à luz esse milagre, preste atenção nisso, queridos. Passa a prestar atenção nas palavras que você tem liberado. As palavras que você tem liberado pode acelerar o processo ou pode atrasar. Amém? E aí, eu não vou pedir para abrir porque são muitos textos, eu vou me deter naqueles textos que não são muito conhecidos. Mas quem nunca leu João 3, né, que fala sobre a visita de Nicodemos ali a Jesus, onde Jesus fala da necessidade de nascer de novo. Quantos não conhecem essa passagem? Mas se você quiser anotar, anota aí no João 3, do versículo 3 ao 6. E eu fiquei me perguntando, o que será que levou Nicodemos até Jesus? Amém, a gente sabe que foi de noite, a gente sabe até o porquê, mas o que havia no coração de Nicodemos quando foi atrás do mestre? Deixa eu fazer essa pergunta de uma forma diferente. O que será que há no teu coração quando você vem aos cultos de quarta-feira, essa campanha de Pentecostes? O que será que há no teu coração quando você vem a todos os cultos? O que será? Deus nos sonda e nos conhece, amém? Eu olho para esse texto e eu percebo o seguinte, havia uma inconformação. Você pode até discordar de mim, ok? Você é livre, você pode ter uma outra opinião, mas eu acho que dentro de Nicodemos havia uma inconformação, sabe? Por que contigo funciona e comigo não? Se eu conheço a palavra, a lei, né? Por que as coisas comigo parece que simplesmente não rompe, não acontece? Parece que está, sabe? O milagre nunca vem à luz, os sinais, os prodígios. Foi uma constatação maravilhosa que Nicodemos teve. Eu quero te dizer, essa atitude dele ir até Jesus fez toda a diferença. E eu posso profetizar isso, que a atitude de você sair de casa, todos os cultos, para vir à casa de Deus, não é apenas um ato de religiosidade, é porque você não se conforma e você sabe que Ele tem as respostas certas para te dar. Amém? Que você quer aprender com Ele, você quer que Ele fale contigo, assim do jeitinho que Ele falou para Nicodemos. E quando a gente olha para o nosso ministério, para o nosso chamado, a palavra de Deus, ela funciona quando você olha para dentro de você. E aí conta, onde é que isso daí, onde é que você viveu isso? Eu lembro de 16 anos atrás, quando tudo começou, a nossa caminhada junto dos pastores Jonas e Naira, e uma coisa assim, que eu achava muito peculiar, e já era Deus, o Espírito Santo ali me atiçando, querendo se revelar. Uma coisa que eu achava muito peculiar é que eu ouvia as pessoas falarem muito, Deus falou comigo.
Deus falou comigo, porque era um tal de Deus falou comigo. E tem uns irmãozinhos, né, que são uma bênção, né? Deus fala o tempo todo, online, né? A ligação nunca cai, enfim, porque Deus falou, Deus falou, Deus falou. E, rapaz, eu me lembro de um dia que eu acho que Deus reuniu ali uma galera, vai lá, não é possível, né? E Deus estava falando com todo mundo, era essa a constatação que eu tive. Deus fala com todo mundo, só não fala comigo. Cheguei em casa, qual é o problema? O que você tem comigo? Eu estou aqui, pode falar, estou preparada para ouvir. Tudo começou aí, queridos. Eu só queria ouvir Deus. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero ser pastora. Olha, faz isso, faz isso. Eu disse assim, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Você fala. O que você tem para me falar, queridos? É tudo que Deus quer que você sente e ouça a sua voz, amém? Que você tenha um tempo de qualidade para Ele, que você seja inconformado pelo fato de você não estar ouvindo mais Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? De vir para um culto, entrar vazio e sair pior do que entrou. Isso tem que gerar no teu coração uma inconformidade. Meu Deus, eu não me conformo com isso. Era assim que estava Nicodemos, amados. E quando Jesus conversa com Nicodemos, ele traz para ele, e eu queria falar sobre isso, são os 3 níveis de experiência que nós temos na nossa caminhada com Deus. Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 3, amém? São 3 níveis de caminhada que nós temos, e eu quero te dizer que está disponível para cada um de nós, né? Assim como ele estava falando ali para Nicodemos, ele fala para cada um de nós. É você ver o reino de Deus em ação. O que é isso? É você se tornar um espectador. Você vê que a palavra é real. Você vê que as coisas funcionam. Você despertar. Foi exatamente isso, né? Começou aí esse novo nascimento, que eu falo para muitos, né? 16 anos atrás foi isso. Começou vendo que Deus falava com muitas pessoas, e Ele era um Deus que fala. Mas tem um outro nível, que não é só ver, é entrar. Repete comigo, entrar. E aí, 2 Coríntios, abriu aí? Aleluia. 2 aos Coríntios, desculpa, essa Bíblia aqui é nova, Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 8. Olha que coisa fantástica que fala aqui. Fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Repete comigo, a letra mata. Mas o Espírito, vivifica. Amém? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como? Repete comigo, como? Não será de maior glória o ministério do Espírito. Olha aí, queridos. Como? Como é que você pode se contentar com a letra, meu irmão? Se tem algo fantástico, maravilhoso, disponível para você, que é o ministério do Espírito. É quando as coisas começam realmente a acontecer. Você vê o sobrenatural, que pode parecer algo muito assim, sabe, raro, vai ser algo comum na tua vida. Quantos estão entendendo? Esse é o ministério que está reservado para todos nós, que no versículo 16 fala de sobreexcelente glória. Já pensou você ter direito a algo assim, né? E você não fazer uso disso? Está à tua disposição, querido. É só você entrar.
E então eu vejo isso, que essa questão de entrar no reino de Deus fala da transformação que é feita de glória e glória que acontece dentro do seu interior. Como é que é isso, pastora? Quando você entra nessa dimensão, cada dia você vai ficando, ou você deveria ficar, mais distante daquela natureza terrena, carnal, adâmica, e você vai se aproximando mais de Cristo, amados. Você vai manifestando, como o pastor Nélio falou sabiamente, os frutos do Espírito, querido, porque não dá para você negar, né? Você está vendo uma mudança de natureza no teu interior. Quantos estão entendendo? Confesso que são coisas assim que eu demorei muito tempo para entender, eu quero te dizer isso. E colhi as consequências dessa falta de conhecimento, amém? Então, eu quero te dizer isso, essa mudança que ocorre dentro do teu interior é que te dá a sensibilidade, querido, de discernir as coisas espirituais. Jesus estava ali falando com Nicodemos, mas havia uma limitação, havia um limite, havia até um certo ponto, ele conseguia ir. E depois Jesus fala, cara, tu tem que nascer de novo, você tem que olhar sob uma outra perspectiva. A palavra de Deus diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Parece loucura. Quantos de nós aqui não julgamos lá atrás as coisas de Deus como, meu Deus, fizeram lavagem cerebral, que loucura, que é isso? Endoidou de vez. Éramos muito naturais, carnais. Mas quando há esse processo no nosso interior, quando você começa a ser mais parecido com Cristo, quando você se torna espiritual, quando você tem a mente de Cristo, querido, eu quero te dizer, você discerne todas as coisas e de ninguém você é discernido, amém? Isso é você ter o Espírito fazendo essa obra dentro de você. Mas eu falei que são 3 níveis. E eu quero falar hoje é desse terceiro nível, porque você já ouviu muito falar sobre novo nascimento. O terceiro nível é você manifestar esse reino. É você trazer isso de dentro para fora. É você ser cheio do Espírito, querido, até você transbordar. Isso é o que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um sonho. Repete comigo, Deus tem um sonho. Assim como você tem sonhos, Deus tem grandes sonhos a respeito de cada um de nós. Quando a gente olha lá para Êxodo, a gente vê, se você quiser anotar, Êxodo 19:6, o sonho de Deus para aquela nação que estava saindo ali do Egito, bebezinha, né? Que estava ali prestes a presenciar muitos sinais, já estava vivendo isso, sinais, prodígios e maravilha. Deus chega e fala do propósito, o sonho era ser o quê? Um reino sacerdotal. Quando a gente olha para essa passagem, a gente pensa que é algo localizado, era algo só para Israel, mas não era, querido. Eu quero te dizer que alcançava a minha vida, a tua vida, porque ia até os confins da terra, amém? Posso ouvir um amém? Abra aí em Apocalipse. Onde, pastor, eu me incluo no sonho de Deus? Será que a minha vida não está funcionando porque eu estou vivendo fora desse propósito? Apocalipse 5:9, ou seja, essa passagem aqui tremenda, a gente canta tanto essa passagem, digno é o Cordeiro. João tem aquela visão gloriosa do Senhor que toma ali o selo, que ninguém, o livro nas mãos, que ninguém tinha condições de abrir, ele abre, e aí os 24 anciãos, né, eles adoram, e lá no versículo 9, fala assim, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, repete comigo, de toda tribo, língua, povo e nação. Vou repetir, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus,
os constituíste reino e sacerdotes. Olha aí. Então não é uma promessa localizada, não é uma promessa geográfica, só para Israel, só lá para aquela área que nós visitamos, não. É para todo, até os confins da terra, querido. Para todos que creem, para todos que receberam essa semente, chamada o Evangelho do Reino de Deus, e abriram o entendimento e creram, ficaram grávidos desse sonho do Senhor. E mais, o que é maravilhoso é que fala aqui, e o quê? Serão perdedores por toda a vida, serão derrotados, serão subjugados pelas dívidas, pelos relacionamentos frustrados, pelos casamentos falidos. O que fala aí no finalzinho do versículo 10? E reinarão sobre a terra. Amados, fantástico, esse é o nosso Deus. O mesmo propósito que se manifesta lá atrás, para te falar a verdade, em Gênesis, quando ele cria o homem e ele dá domínio sobre todas as coisas, amado. Não mudou. Eu quero te dizer que o propósito de Deus na tua vida não importa como você esteja hoje. Se você estiver tão fora, sabe? Eu quero te dizer que não mudou. O propósito dele é que você reine em vida. O propósito de Deus é que você vença essa situação e não seja vencido. O propósito de Deus é que você supere isso. O propósito de Deus é que você tenha a solução no teu interior. Essa solução já está dentro de você, querido. Ouça isso. Eu acho interessante porque existe essa dificuldade, muitos confundem, falam que é rei. Existe uma diferença gigantesca entre rei e reino. E essas duas passagens que eu falei é isso. Fala que nós seremos reino sacerdotal. Amados, eu quero te dizer, quando você tem esse entendimento, algumas crises que nós temos, que, eu estou no lugar errado. Talvez se eu tivesse, lá em Minas, talvez se eu tivesse, eu ouço tanto aqueles louvores, em Betel, na Califórnia, ia ser diferente. Querido, o reino de Deus está dentro de você, amado. O lugar é você. O altar é o teu coração. É a tua vida que vai fazer diferença. A tua vida que vai impactar as nações, amado. É você, querido. Eu quero te dizer isso. Como é que a gente entende isso? O conceito de embaixada, o que é uma embaixada? É a presença oficial de uma nação num território estrangeiro, não é verdade? Que tem um objetivo de defender os interesses do seu país e dos cidadãos que ali ela está representando. Quantos entendem isso? Ser reino de Deus, querido. Levar o reino de Deus dentro de você é exatamente isso. Porque nós estamos aqui nessa terra de passagem, eu quero te dizer. Jesus, quando diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou, vem cá, você é rei? Ele diz, olha, o meu reino não é desse mundo. Quem tem o Senhor Jesus como rei, como Senhor dos senhores, você pertence ao seu reino, querido, e esse reino não é daqui da terra, é dos céus, onde você estiver, você tem que ser um representante oficial do reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É você que vai trazer a solução, queridos, é você que as pessoas injustiçadas vão procurar, porque tem sede de justiça. É você, as pessoas que estão ali, sabe, tristes, vão te procurar para quê? Para se alegrar no espírito, porque dentro de você tem essa semente que você não pode negar. Amém? É dentro de você que tem essa solução, amados. É dentro de você que tem esse reino. Você só precisa manifestar. Eu quero que você repita comigo. Eu não quero apenas ver ou entrar. Eu quero ser reino sacerdotal. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele está aqui.
os desesperados, querido, e encontrarão paz. Eu quero dizer isso. A partir da tua vida, você vai fazer diferença. Você é essa embaixada. Não importa onde você estiver, não importa em qual ministério, querido. É você a solução. Fala para a pessoa que está do teu lado, é você, meu amado. É você. Deus está contando, é com você. É você que vai reinar em vida. Amém? Então, é interessante, quando a gente vê esse exemplo, né, esse conceito se desenvolvendo, a gente percebe que Jesus envia os discípulos e eles tinham uma mensagem. Qual era a mensagem? É chegado o reino dos céus, né? Se arrependam, não é isso? Depois, a mensagem muda um pouco. Você precisa estar ligado nisso. Depois a mensagem muda, ele fala, quando os fariseus perguntam para ele, cadê? Quando é que vai vir? De onde? Não vai vir, ele já está dentro. Está dentro de vós, amados. É muita coisa até para os nossos dias nós entendermos essa linguagem. Você imagina, 2000 anos atrás, antes do Espírito Santo ser derramado, queridos. E muitas coisas, eu fico, quando eu vejo ali Jesus falando para os discípulos, olha, muito mais eu tenho para vos falar, mas vós não poderíeis suportar. Quando vier, pois, o Consolador, digo, o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Esse ministério sobre excelente glória, amados. Ministério do Espírito, e que às vezes a gente se contenta em ficar só na letra, meus amados. Pentecoste vem aí, nós estamos rumo a Pentecoste, amém? Deus quer que você tenha um Pentecoste sobrenatural, mas algumas coisas, algumas fichas têm que cair até lá. Quando os discípulos, lá em Atos, falei para vocês, né, que o conceito vai evoluindo. Aí em Atos 1, quando os discípulos chegam e perguntam para o Senhor, vem cá, quando é que o Senhor vai restaurar esse reino? O reino, eles estavam preocupados com a situação política. E Jesus fala para eles, olha, não vos compete saber o tempo, mas recebereis poder. Às vezes a gente fica muito preocupado com a restauração. Assim somos nós, né? Com a restauração daqui de fora, do externo. E Deus está preocupado com aqui dentro, com o teu coração, com o teu interior, em você se tornar mais parecido com Ele. Em a palavra de Deus fluir naturalmente na tua vida e nas tuas atitudes, porque são as leis do reino que você pertence. Você nasceu para isso, querido. Não deve ser algo tão estranho assim. Eu percebo isso, esse equívoco. A gente vai vendo em várias gerações. A samaritana tinha esse equívoco do lugar da adoração. Qual é o lugar? É aqui, no Monte Gerizim? É lá em Jerusalém? Qual é o lugar? Qual é o lugar? Mais uma vez Jesus fala, não se preocupa com o lugar. Eu estou preocupada contigo. Para de pensar que a solução está aqui do lado de fora, queridos. A solução já foi enviada. E o nome dessa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele habita dentro de você. Você é morada. Você é essa terra. Você é o Israel de Deus. Você é essa terra que emana leite e mel, querido. Você é esse reino sacerdotal. Você pode amamentar muitos com a palavra de Deus. Você não tem noção de quantos estão esperando para sugar desse leitinho. E às vezes nós temos nos calado, e o povo está sedento, está faminto, está morrendo. Mel, a tua vida pode adoçar a vida de muitos que vivem na amargura, que vivem na depressão, que vivem na solidão. Você é essa terra que emana leite e mel.
Ouça isso. Mas eu quero te dizer, aquela terra que a gente vê lá no Antigo Testamento, tinha habitantes. Ela não era desabitada, verdade ou não? Tinha um povo que, no geral, a gente chama de cananeu. Tinha lá os amorreus, os filisteus, os heveus. E a ordem clara do Senhor era: passa o cerol, não tenho aliança, não quero, vai contaminar. Amados, às vezes eu fico pensando, como é que a gente pode ser o reino, viver o reino de Deus e a gente andar tão na carne? Deixa eu te falar. Posso fazer essa pergunta de uma maneira diferente? Será que não tem cananeu aí na tua vida, querido? Será que você não está tão na carne? Será que aqueles habitantes lá da terra que mana leite e mel, nos nossos dias, será que a gente não pode transferir para a prostituição, para o vício, para a mentira, para o suborno, para a falcatrua? E a gente quer viver o sobrenatural de Deus. E a gente quer o Pentecoste. Nossa, o céu vai se abrir, o chão vai tremer. Querido, coloca para fora esse habitante. Não tenha pacto com ele. Às vezes o nosso discurso está soando igualzinho o discurso de Gideão. Senhor, do que são feitas das suas maravilhas, Pai? Por que a gente não está vendo mais? Por que o céu se fechou? Quando você vai lá em Juízes 6, você vê, eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Estavam colhendo as consequências, uma vida minguada dentro da terra prometida, queridos. Em nome de Jesus, nós precisamos nos arrepender de fato, de verdade, querido. Nós precisamos dar ordem de despejo a esses cananeus que insistem em permanecer na nossa vida, amém? A gente não pode agir como Saul, sabe? A ordem de Deus era acabar com os amalequitas, mas Saul resolveu poupar o Agag. Qual é o Agag que nós estamos poupando? Qual é aquele pecadinho, sabe? Aquele pecado de estimação. E essa passagem, 1 Samuel 15, é tão interessante que eles falam que eles pouparam Agag, pegaram o melhor das ovelhas, do gado. Aliás, tudo que era bom, não quiseram destruir totalmente. Olha como a palavra de Deus é fantástica. Deixa eu perguntar um negócio para você, igreja. O que é bom para você é bom para Deus? O que é bom para a tua carne ofende ao Espírito? Amados, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por isso a necessidade de arrependimento. A necessidade de arrependimento. A necessidade de haver mudança na forma de pensar, de agir. É contigo, igreja. Deus tem muito, muito mais para fazer. Nossa, uma sobreexcelente glória. Mas quando chega a nossa parte, aí é que a coisa pega. Verdade ou não? Eu me lembro que eu pedi para Deus: Senhor, eu quero te ouvir. E eu estou aqui. Ouvir Deus me fez falar para outras pessoas. Mas teve coisas que eu pedi para Deus e que Ele falou, e eu acho interessante isso. Quando você é bebezinho na fé, quando você nasce novamente, né? Assim, quando a gente vê Jesus, né, é visitado ali pelos 3 reis magos, levando ouro, incenso e mirra. Eu quero te dizer, a gente é tão presenteado com palavras, verdade ou não? Deus usa tantos vasos, meu irmão, para trazer uma palavra que te incendeia, que gera fé no teu coração. Algo, sabe, fantástico que vem da parte de Deus.
E a gente se pergunta: Senhor, quando é que aquilo que o Senhor falou lá atrás vai acontecer? Quando, Deus? Me lembro de um momento, quando Deus me mostrou um avião, num sonho. Eu ganhava um Boeing 737, ficava estacionado na porta da minha casa, e eu me lembro que eu entrava dentro daquele avião, eu ia ali no lugar do piloto, eu via aquelas luzinhas, aquelas, sabe? E eu queria só fazer o avião decolar. Eu queria chegar um pouquinho para lá, porque estava engarrafando a rua. Amados, o que adianta saber que você tem um reino, que você vai reinar em vida, mas você não faz uso disso? Quando é, Senhor? Inconformação, isso tem que gerar no teu interior. E às vezes Ele usa situações, pessoas, você lida com pessoas enfermas, e aí, para gerar dentro do teu interior: Senhor, não aguento mais ver esses diagnósticos de câncer, Senhor. Quando é que o Senhor vai nos usar para curar os enfermos como seus discípulos, Deus? Essa inconformação, será que Deus não está gerando no teu dia a dia, querido? É para que esse reino que está dentro de você venha para fora. Venha para fora. Fica de pé, queridos. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Não se conforme de viver uma vida rala. Não se conforme, querido, de ficar vivendo de testemunhos passados. Deus tem algo novo para você. Deus quer fazer algo hoje, algo agora no nosso meio. Se você crê, querido, você vai ver a glória de Deus. Não se conforme. Sabe, em 1 Reis fala de um homem que, meu Deus do céu, eu vou falar sempre desse homem, porque quando eu chegar lá, vai ser um dos primeiros que eu quero cumprimentar. Elias, o profeta de fogo, amados. Foram 2 arrebatados, Enoque, e a Bíblia fala pouco de Enoque. A Bíblia diz que já não era mais, porque Deus o tomara para si. Eu não sei o que você interpreta disso, mas a interpretação que eu tenho é que Enoque devia ser um cara muito certinho, sabe? Daqueles que oram, jejuam, fazem relógio de oração. Uau! Subiu. E aí, quando a gente olha para o ministério de Elias, o profeta de fogo, Tiago diz que era um homem como nós. Ou seja, um homem falho. Eu não sei qual era a falha dele, talvez em relacionamento, viu? Tinha problemas, mas o fato é, aquele homem foi arrebatado numa carruagem de fogo, queridos. Aquele homem viu o sobrenatural, ele tinha algo, sabe? Esse poder de abrir e de fechar os céus. Isso é fantástico. Esse poder está à nossa disposição como igreja do Senhor. Levanta tuas mãos, você tem essa chave. Você tem essa chave, querido, para abrir aquilo que está fechado, para declarar que o milagre vem à luz, para profetizar e as coisas saírem como você profetizou, amados. Quando você declara a palavra de Deus com fé, assim tem que ser. 1 Reis, antes de começarmos a adorar aqui, 18:41, fala algo fantástico. Olha porque esse homem era especial, apesar de ter tantos defeitos. Aleluia. 1 Reis 18:41-43 diz: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias falou antes da chuva vir. Ele profetizou. Talvez esteja faltando isso na nossa vida, para os milagres voltarem a acontecer, profetizarmos mais, declararmos a palavra de Deus, querido.
Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. A posição do profeta eu achei fantástica. Ele não estava nem aí de estar pagando mico. Gente, Elias ficou de cócora. Elias, sabe, achei interessante. Esses homens de Deus, eles fazem coisas assim que aos olhos naturais parecem loucura, mas para Deus é o poder de Deus sendo gerado. É o poder de Deus sendo gerado. Talvez o que está impedindo de vivermos o sobrenatural de Deus é porque estamos muito preocupados com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Essa racionalidade, querido, que nos impede de sermos tão espirituais, abertos para as coisas de Deus. Eu quero te dizer isso. Elias, ele fica numa posição ali de cócoras. E ele ora, e a chuva vem.